Nossa, tá vermelho. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a nossa segundo encontro, né? Então, certamente vocês já estudaram um pouquinho em casa, né? E hoje nós vamos ver a nomenclatura das bases, certo? Tem o nome dos ácido fluorídrico, sulfúrico e assim por diante. Então, pessoal, qual é a regra para, pessoal, nós darmos o nome de uma base? Usa-se a palavra hidróxido de cálcio, certo? Então, pessoal, se vocês olharem, nós temos o seguinte. Vamos supor o seguinte, nós temos aqui o sódio mais, ele é somente mais 1. Cálcio mais 2, ele é somente mais 2, certo? E o alumínio é somente mais 3, certo? Agora, olha esse caso aqui, o níquel agora. Nós temos o níquel 2 e o níquel 3. Eles têm o quê? Cargas diferentes, certo? Nós temos o ferro 2 e o ferro 3. Tranquilos? Nós temos o que aqui? O cobre 1 e o cobre 2. E aqui eu tenho o NH4, que eu escrevi, que é o nosso caso do amônio. Então, vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho comigo. Vamos supor, pessoal, se eu tenho o sódio e o OH-. Eu pergunto uma coisa para vocês. O sódio é somente mais 1. Então, eu posso somente formar somente uma base, pessoal. Então, o que seria a base NaOH? Fechou? Então, eu tenho só NaOH. Não posso formar nenhuma base. Então, aqui nós temos o que, pessoal? Como se diz, uma regra para o nome. Usa-se a palavra hidróxido mais o elemento. Então, nesse caso, seria o que, pessoal? Hidróxido de sódio. Mas, professor, eu não posso dizer hidróxido de sódio 1? Não. Se tu diz hidróxido de sódio, é hidróxido de sódio, não é? E que nem vocês vão chegar no instituto e vão perguntar assim, eu quero falar com o professor hidróxido de Délcio, certo? Então, todo mundo sabe que eu sou eu, né? Instituto. Agora, se eu tivesse um outro Délcio lá, vocês iam dizer, eu quero falar com o hidróxido de Délcio 1, hidróxido de Délcio 1 ou hidróxido de Délcio 2. Pessoal, olhando então, ó, hidróxido de sódio. Então, sempre vai ser o que, pessoal? Usa-se a palavra aqui, hidróxido mais o elemento. Agora, nós temos aqui a LOH 3 vezes. Logo, qual é a conclusão que vocês chegaram? Que esse alumínio vale quanto? Mais 3. Porque nós temos 3 hidroxilas, 3 cargas negativas, não é isso? Automaticamente, como eu tenho somente um alumínio, ele vai ser o quê, pessoal? Mais 3. Ele, então, ó, olhando aqui, ele é somente mais 3. Então, como vocês vão chamar este cidadão aqui, pessoal? Vocês vão chamar como ele? Hidróxido de alumínio. Fechou? Tranquilos demais, pessoal? Tranquilos, né? Ó, pessoal, agora vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui o níquel 2 e o níquel 3, certo? O que seria o níquel 2 e o níquel 3? É que nem tivesse numa sala 2 João 1 e João 2, certo? Então, eu quero falar com o João. O que vocês vão dizer? Qual é o João? É o João 1 ou o João 2? Os dois João, não é? Assim, com o níquel, o que nós podemos formar com o níquel? Nós podemos formar duas bases. Então, nós podemos, aqui, pessoal, formar o NiOH 2 vezes, claro, eu não a representei aqui. E aqui eu posso formar o que? Níquel mais 3, NiOH 3 vezes. Então, pessoal, como que eu vou dar o nome? Eu tenho duas maneiras. Primeiro, hidróxido de níquel 3. O que quer dizer isso? Hidróxido de níquel 3. Eu sei que eu tenho o quê, pessoal? O níquel tem o quê, pessoal?
3 cargas. Se eu digo hidróxido de níquel 3, eu sei que eu vou ter um outro hidróxido. Claro, não sei, né? Mas nesse caso seria, então, o quê? O hidróxido de níquel 2. Mas, em vez de hidróxido de níquel 3, eu posso usar a terminação oso ou ico, certo? Então, nós temos aqui, então, o níquel 3, certo? Níquel 3, ele tem a maior carga. Então, eu vou chamar ele como hidróxido de níquel 3 ou hidróxido niquélico. Mas, professor, não pode ser hidróxido niquélico 3, não. Se eu digo ico, eu sei que é o 3. É que nem dizer, eu vou subir para cima, não pode? Eu vou subir, quem sobe em algum lugar, não é? Fechou? Agora, olhando um outro exemplo, pessoal. Nós temos aqui, pessoal, o CuOH. Olhando aqui a minha tabela de cátions, cobre 1 e cobre 2. Pessoal, sobre essa tabela de cátions, é o seguinte, essa tabela de cátions vocês encontram em qualquer livro, volume 1. Vamos supor, lá nos assuntos geralmente de bases, ou aqui no próprio computador, vocês podem pesquisar tabela de cátions. Então, vocês vão ter monovalentes, divalentes, trivalentes e tetravalentes. Então, eu tenho aqui meu cobre, uma hidroxila. Automaticamente, eu sei que é o cobre mais um. Certo? Tranquilos. Então, eu vou dizer assim, como se chama esta base? Hidróxido de cobre 1. Mas, se tenho 1, vou ter um 2, certo? Ou eu posso dizer assim, hidróxido cuproso. Tranquilos? Tranquilos, né? Pessoal, e agora nós temos o caso do amônio, pessoal. Aqui o caso do amônio, o que acontece no caso aqui do amônio? Uma hidroxila, ele é somente mais um, eu vou chamar isso aqui como de hidróxido de amônio e nada mais. Ele tem somente esta carga. Fechou? Então, pessoal, nomenclatura das bases, ela sempre funciona assim. Hidróxido de mais o elemento. Se eu tenho um elemento só, hidróxido de sódio, certo? Hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio e assim por diante. Mas, se eu pegar o ferro, eu tenho ferro 2 e 3. Então, eu posso chamar assim, hidróxido de ferro 2 e o outro hidróxido de ferro 3. Depende do número de hidroxilas. Ou hidróxido ferroso ou hidróxido férrico. Então, pessoal, assim nós vamos concluindo a nossa aula, pessoal. Pessoal, é sempre bom vocês dar uma estudada. Inclusive, pessoal, há uns meses atrás, quando começou toda essa confusão dessa pandemia, eu mandei uma lista para vocês lá, inclusive ácidos, bases, pH e pOH. Peguem esta lista e dão uma estudada, refaçam este exercício, certo, pessoal? Então, meus amigos, beijinhos e aquele abraço. Posso montar a igreja?